Boa noite, irmãos. Bom, vamos começar o nosso estudo do livro O Evangelho de Jesus Cristo. Esse livro. Estamos no terceiro estudo deste material. Terceiro estudo. Estudo evangelístico. Irmão, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 19, 1 a 10, que fala da conversão de Zaqueu. E o estudo hoje fala de fé e arrependimento. Fé mais arrependimento é igual a conversão. Fé mais arrependimento é igual a conversão. Conversão é igual a fé mais arrependimento. Essa passagem da Escritura que fala da conversão de Lucas fala diretamente da fé e do arrependimento. Nessa passagem, assim, de maneira prática, isso. E depois dessa leitura vamos cantar o HNC 40, que vai falar de Jesus o Salvador. Vamos lá. Lucas 19, 1 a 10. E depois disso faremos a oração inicial, para iniciarmos o estudo. Lucas 19, 1 a 10. Assim é melhor. Isso. Vamos lá. Vamos ler Lucas 19, 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se não alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, nessa história aqui de Zaqueu, vemos claramente a fé e o arrependimento. Se nós formos aqui mostrar onde está a fé, é quando diz: ele desceu a toda pressa e recebeu a Cristo com alegria, fé. Se falarmos de arrependimento, ele disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Essa atitude de Zaqueu mostra claramente um arrependimento na prática. Por quê? Porque Zaqueu era um cobrador de impostos que roubava os impostos, né, que ele recebia. Ou seja, pedia mais daqueles que pagavam os impostos. Vamos, irmãos, cantar o hino 40, HNC 40, por favor. HNC 40, que vai falar de Jesus o Salvador. Só colocar HNC 40. Esse hino diz: cântico ao Salvador. Quem crê e se arrepende, se salva. Quem crê e se arrepende,
recebeu a salvação de Cristo. Olha aí, vamos lá. Cantai a Cristo Salvador. Cântico ao Salvador. Cantai... Não. Tanto nos amou e para nossa redenção seu sangue derramou. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. Cantai o amor celeste ao amor do grande Deus. Divina flama consumiu os vis pecados meus. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. De Cristo excelso enfim, do amor ó vinde publicai, e dele a grande salvação a todos proclamai. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor as suas bênçãos, pedindo ao Senhor a sua santificação, pedindo também ao Senhor que salve esses que estão nos ouvindo, seja aqui no prédio da igreja, seja esses que estão acompanhando pelo canal da nossa igreja, Igreja Reformada do Brasil em Fortaleza, no YouTube, para que nós possamos receber de Cristo a palavra que ele disse para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, hoje houve salvação nesta cidade, neste bairro, para estas pessoas que estão nos ouvindo, seja no templo da igreja, seja fora. Vamos orar, irmãos, pedindo as bênçãos do Senhor, e também, claro, o perdão dos nossos pecados. Orem. Pai querido, estamos aqui na tua presença, te agradecendo por todos os teus benefícios, especialmente a salvação, como nós vimos a salvação de Zaqueu na primeira leitura. Também cantamos que tu és o Salvador, Cristo o Salvador, o Filho de Deus que nos alcançou com a sua grandiosa salvação. Então, Senhor, te agradecemos por tão grande privilégio, por tão grande salvação, pois o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Abençoa toda a tua igreja, todo o teu povo, todos que aqui chegaram, santifica-nos, aqueles que estão salvos, que continuem firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. E aqueles que estão nos ouvindo, que porventura ainda não conhecem a tua salvação, tu possas agir com misericórdia, com graça, com poder, salvando este do fogo eterno. Como mesmo tu disseste, Isaías: olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. Então salva, Senhor, tu és
o único que pode salvar, Pai, Filho e Espírito Santo. Tu mesmo disseste no livro de Atos que tu estava sempre acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Estava acrescentando à tua igreja aqueles que iam sendo salvos. Então acrescenta, Senhor, hoje ao teu corpo, à tua igreja, que é o corpo de Cristo. Também perdoa nossos pecados, perdoa a todos que estão ouvindo aqui esse estudo, que vai falar hoje da necessidade de crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Obrigado por tudo e perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Irmão, vamos continuar, começando aqui o nosso estudo. Então, irmão, o nosso estudo vai falar hoje o terceiro ponto deste livro, que vai mostrar o que eu preciso fazer para ser salvo. O que eu devo fazer para ser salvo. Amados irmãos, amados visitantes e ouvintes da palavra de Deus. O que eu devo fazer para ser salvo? Antes de entrar na resposta para essa pergunta, vejamos de maneira sucinta uma retrospectiva de 2 estudos anteriores. Isso é importante para a pessoa, assim, entender sobre o que é o Evangelho, claro, de maneira bem rápida, e sobre o Salvador, a parte 2, que foi até feito o estudo pelo pastor Elisandro. No primeiro estudo nós vimos o que é o Evangelho. E vimos que o Evangelho de Jesus Cristo revela quem é Deus e quem somos nós. Ele revela a humanidade que vive neste mundo. Ou seja, esta humanidade é uma humanidade de pecadores. Nesse estudo vimos que Deus é amor, santo e justo. Olha aí. E quanto ao homem, e quanto à humanidade? Este homem é pecador. Olha aí. Deus é santo e justo. Não tem nada a ver com o pecado. A humanidade, o homem é pecador. Este homem está moralmente corrompido. Onde é que diz isso, irmãos? Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele é culpado e está em estado de condenação diante de um Deus santo e justo e bom. Onde é que diz isso, irmãos? Romanos 3, 10 a 12. Nós vamos ler de maneira sucinta. Ele diz: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Está aqui. Um Deus santo, que não tem nada a ver com pecado, e um homem que é totalmente, um pecador. Também vimos, irmão, que existe um grande dilema. Olha aí. Como um Deus santo, justo e bom pode aceitar o homem que é pecador, que é injusto e mau? Como Deus pode aceitá-lo na sua presença santa, justa e boa? Olha aí. Como? Como devemos ter comunhão novamente com Deus? A resposta para resolver esse dilema foi apresentada no estudo 2, pelo pastor Elisandro. Nesse estudo foi ensinado que Deus, olha aí, Ele mesmo providenciou um Salvador. Esse Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Salvador daqueles que creem na salvação que Deus propõe ao pecador na pessoa do seu Filho. Aí, o estudo 2 falou isso. No primeiro estudo vimos o que é o Evangelho. Essa resposta para a pergunta, o que é o Evangelho, está bem definida em Romanos 1, 16 e 17. Vamos abrir. Romanos 1, 16 e 17. É só ler o versículo, você vê, aqui está dizendo o que é o Evangelho, nesse Romanos 1, 16 e 17, vamos lá. Romanos 1,
16 e 17. Vamos ver o que o apóstolo Paulo, fala nesse Romanos 1. Ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aqui ele falou o que é o evangelho. O que é o evangelho? O poder de Deus. Esse evangelho, ele traz o quê? Ele diz que ele revela a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Cristo. E ele diz que essa justiça de Deus, que é Cristo, você a recebe pela fé nele. Pela fé nele quem? Cristo, em Cristo. Ou seja, esse versículo mostra claramente o que é o evangelho. Só esse versículo. Tá aí. É a justiça de Deus que vem para salvar o pecador. O Senhor Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos lá, irmãos, continuar. Meu Deus. Vamos lá, continuar. Então, irmão, no segundo estudo, vimos que Jesus Cristo é o nosso substituto. Aí, ó. Ele recebe a condenação que o pecado requer e que o pecador merece. Olha aí o segundo estudo. Foi dito que Cristo recebe a condenação que o pecador merece. Olha aí. E também, ele recebe a condenação que o pecado requer e que o pecador merece. Olha aí. Jesus recebe a condenação, o castigo que o pecador merece e deve receber de Deus. Aí, ó. O pecador merece, se ele não tiver Cristo ao seu lado, ele merece receber de Deus a condenação. Podemos entender bem isso, irmão, em 3 passagens bíblicas. Vamos lá. Isaías 53, 6. Só um versículo. Vamos lá. Isaías 53, 6, por favor. Ele diz aqui, ó. A palavra de Deus diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aí, ó. Olha aqui. O que Deus fez por nós em Cristo? Ele colocou a nossa iniquidade em Cristo. Também temos, irmãos, João 3,16. Todo mundo sabe. Você se lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui. E também, irmão, temos, Romanos 6,23. O que diz lá? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está aqui. No segundo estudo nós vimos isso. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Filho de Deus, se ofereceu como sacrifício e pagamento. Olha aqui. A cruz e pagamento. Pelos pecados daqueles que creem nele como um único e suficiente Salvador. A cruz e a ressurreição de Cristo trazem salvação definitiva e completa ao pecador que crê. Olha aí, a cruz e a ressurreição, olha aqui, traz salvação definitiva e completa. Ou seja, não existe salvação sem a cruz e sem a ressurreição. Tá vendo? Então, quem não crê na cruz, também não crê na ressurreição. Quem não crê na ressurreição, também não crê na cruz. Não existe salvação sem a ressurreição. E não existe salvação sem a cruz. Isso está onde, irmão? Romanos 4,25. Vamos lá, o que diz lá? Romanos 4,25. Ele morreu por causa das novas transgressões
e ressuscitou por causa da nossa justificação. Está aqui, ó. Então, cruz e ressurreição salva. Esses dois eventos. Olha aí. Na vida de Cristo Salvador. Na obra de Cristo Salvador. Também, irmão, podemos entender como pecador, precisamos de Salvador em passagens como Romanos 8:1. O que diz, irmão? Romanos 8:1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que diz mais em João 14:6? Ele diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aí. Então, para chegar ao Pai, para realmente estar onde o Pai está, onde é que o Pai está? Ele diz que ele está no alto e sublime trono. Claro que Deus está nas alturas, no céu. E não é esse céu das nuvens, não. Deus está num céu altamente... impossível sim do homem poder chegar lá se não for aceito por ele. Ele não está no céu das nuvens onde o avião anda, não. Ele está muito mais lá em cima. Olha aí, irmãos. Então, vemos, né, que este... Vamos lá. E Atos 4:12 diz o que, irmãos? Atos 4:12. Falando ainda desse Salvador que Deus colocou, foi visto até no segundo estudo, né? O nosso substituto na condenação, que recebeu a nossa condenação, ou seja, a condenação daqueles que creem. Atos 4:12, o que diz lá? Que não existe nenhum nome debaixo dos céus, dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Olha aí. Então, esses versículos mostram o quê? Que só existe um caminho para a salvação. Não existe 2 caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos. Só existe um. Só existe um Salvador. Só existe um homem que salva. Pronto. Só existe um homem que salva. Quem é esse homem? O Senhor Jesus Cristo. E esse homem que se chama Jesus Cristo, Jesus quer dizer o quê? O nome Jesus, o Senhor salva. Aí o próprio nome dele já está dizendo, eu salvo. Não existe outros salvadores aí, o Senhor salva. Então, irmãos, quem não tem este Salvador ao seu lado, quem não tem a obra que esse Salvador fez a seu favor, não pode ser salvo. Não pode. Não tem dúvida nenhuma disso. A Bíblia fala isso, a coisa mais clara do mundo. Então vimos, né, o que é o Evangelho e o Salvador que Deus propõe para o pecador. Quem é o Salvador? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí, Salvador que Deus propõe, Cristo. Agora, irmãos, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, como podemos ser salvos? O que devemos fazer para sermos salvos? Isso está em Atos 16, 30 e 31. Vamos ler. Vamos ler para não ficar só esse versículo, porque isso aqui é como se fosse o versículo-chave do estudo. Atos 16, 30 e 31. Só 2 versículos. Nós sabemos que a 16 está falando da conversão do carcereiro de Filipe, né? E ele diz aqui, 16, a conversão do carcereiro. Olha aí, o que é conversão? Eu falei aqui, conversão é o quê? Fé mais arrependimento. Olha aí. Vamos lá, a conversão do carcereiro. E no 30 ele diz assim, ó, no 30. Depois, trazendo-os para fora, diz, senhores, se é o carcereiro perguntando, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo?
Responderam quem? Os apóstolos, né? Os discípulos de Cristo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Aí, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Vamos lá. Então, irmãos, a Bíblia, né, exige duas coisas dos homens para que eles possam ser salvos. Vamos lá. Primeiro, que eles se arrependam dos seus pecados. Ventilador, que eu não posso pegar ventilador. Olha, irmão, primeiro, que eles se arrependam dos seus pecados. Olha aí, primeira coisa, que eles se arrependam. Segundo, que eles creiam no Salvador. Olha aí, confiem na pessoa e obra de Jesus Cristo. Creiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tá aí, duas coisas aqui. Isso se chama o quê? Conversão do pecador. Fé e arrependimento, conversão. Vamos ver mais detidamente neste livro. Vamos lá agora. Podemos ver essa ideia de como podemos ser salvos em duas passagens da palavra de Deus. Vamos lá, irmão. Marcos 1:15. Está nesse estudo. Se alguém trouxe o livro, o próprio versículo está até aqui. Marcos 1:15 e Atos 1:21. Vamos ler. Vamos ler Atos 1:21 não, irmão. Atos 20 e 21. Nós vamos ver Marcos 1:15 aqui. O que diz aqui? Jesus Cristo disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creio no Evangelho. Está aí. O que precisa para você ser salvo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí, nós falamos no primeiro estudo, quem é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. Né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E também o apóstolo Paulo, falando em Atos, ele disse que Paulo estava testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui, ó. Paulo estava dizendo o quê? Que o homem precisava se arrepender para com Deus e crer no Senhor Jesus Cristo. Aí, arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Está aí. Isso significa a conversão do homem. Aí, arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Arrependimento para com Deus está relacionado o quê? Ao pecado, ou seja, o homem é um pecador diante de Deus. E fé no Senhor Jesus Cristo está relacionado a receber a obra de Cristo ao seu favor, pela fé. Pronto. Vamos lá, irmãos, continuando. Deus quer para a salvação do pecador que ele se arrependa dos seus pecados e creia no Salvador Jesus Cristo, o enviado de Deus, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí, irmãos, vamos lá. Para ser salvo, o pecador precisa de arrependimento e fé. Porém, o que é arrependimento e fé para a salvação? Olha aí. Para ser salvo, o pecador precisa de arrependimento e fé. Aqui. Porém, o que é arrependimento e fé para a salvação? Pronto. O que é arrependimento para a salvação? Vamos ver primeiro o que é arrependimento. Olha aqui no próprio livro dizendo. Vamos ver. O livro diz assim: o arrependimento é um dom de Deus. Atos 11:18. E uma obra do Espírito Santo no coração do pecador, que resulta em uma mudança de mente. Olha aí, irmãos, olha aí, olha aí. Olha aí o que é arrependimento. É um dom de Deus e é uma obra do Espírito Santo. Ou seja, a salvação do pecador é toda obra de Deus. Tudo é obra de Deus, tudo é glória de Deus.
Deus realmente salva o pecador. Vamos lá. Este pecador, irmãos, aqui ele dá um exemplo de um homem que foi salvo, né, no próprio livro de Atos. Quem foi? O apóstolo Paulo. Porque ele fala que o que é arrependimento é mudança de pensamento, mudança nas emoções e mudança nas ações. Aí, arrependimento. Você muda totalmente. Olha aí. Olha aqui. Então, um exemplo de um homem também que, no próprio livro de Atos, que mostra que, né, que se arrependeu e creu, quem foi? O apóstolo Paulo. Olha aí, irmãos, o apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Que no caso chamava Saulo de Tarso, né? Quem era Saulo de Tarso? Ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguiu os cristãos a ponto de mandar prendê-los e matá-los. Literalmente. Olha aí. E ele teve esse arrependimento, ou seja, teve a fé em Cristo, ou seja, recebeu essa graça de Deus, que é fé e arrependimento. Ele recebeu essa conversão, vamos dizer assim. Olha aí. Ele foi alcançado pela misericórdia, pela graça de Deus, que conduz o pecador à salvação. Olha aí. Então, irmãos, esse Saulo de Tarso, olha aí, orgulhoso, autoconfiante, hipócrita, fariseu, teve a sua mente totalmente mudada por Deus. Ou seja, sua mente aqui quer dizer que o seu coração, olha aí, os seus pensamentos, as suas emoções, as suas ações modificadas. Agora ele não mais perseguia a igreja, mas ele pregava Cristo. Ele mesmo disse: eu prego Cristo e este crucificado. Olha aí qual é a situação, né, da fé. Mudança de mente, vamos lá, irmão. Mudança de mente, pensamento. Salmo 51, 1 a 4, vamos lá, por favor. Salmo 51, vamos lá, mudança de mente. Salmo 51, porque esse aqui é um salmo, né, também principal, né, no arrependimento, né, da Bíblia. Salmo 51, 1 a 4. Vamos lá. O que diz aqui, Salmo 51 a 4? Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lave-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aqui, olha aqui, arrependimento. Olha aí, aqui é mudança de mente. Olha aqui, mudança de mente. Vamos lá, irmãos. Também, irmão, temos Daniel 9, 4, 5. Vamos lá. Daniel 9, 4, 5. Como mudança de mente. Daniel 9, por favor. Daniel 9, 4 e 5. Vamos lá. 9. Ele diz, irmãos: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha o que ele disse mais: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aqui. Então aqui, esse versículo mostra o quê? Arrependimento, olha aqui, de Davi, no Salmo 51, e de Daniel, né? Orando por causa do pecado, mas é dele e do seu povo. Olha aí.
Mudança nas emoções. Olha aí, irmão, mudança nas emoções. Olha o que diz aqui sobre essa mudança nas emoções. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos, Ezequiel 20, 43. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Aí, mudança em nossas emoções. Olha aqui. Depois vem, irmão, mudança nas nossas ações. Olha aí. Vamos ver. Mateus 3:8. Vamos lá. Mateus 3:8 diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha aí. Mudança nas ações, nas atitudes, na prática. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Um exemplo muito claro foi o de Paulo e o do próprio Zaqueu, que foi a leitura inicial. O que Zaqueu disse? Resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Não era que ele estava comprando a salvação. Não era que Deus estava dizendo, estava querendo o dinheiro dele. Deus não estava. Ali é porque o pecado dele era de tirar dinheiro indevido das pessoas através da cobrança de impostos. Então não é que Deus precisa de dinheiro. Olha aí. Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos, mas Deus não. Irmão, também tem Tessalonicenses 1, 9 e 10. Vamos lá. Pois eles mesmos, Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertedes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Está aqui, ó. Olha a atitude dos Tessalonicenses. Eles tinham abandonado o pecado, o quê? Idolatria. Olha aí. Tinham se convertido a Deus, fé e arrependimento. E o quê? E agora serviam ao Deus vivo e estavam esperando não a mudança feita pelos homens, mas ele estava dizendo claramente que ele estava aguardando agora, sim, a volta de Cristo na segunda vinda para trazer a salvação final. Qual é a salvação final? Eis que faço um novo céu e nova terra onde habita a justiça. Aí, essa é a missão da igreja: pregar a salvação para o pecador e esperar Cristo, que ele sim está trabalhando. Olha o que ele diz. E ele ainda diz assim, ó: Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, quem não está com Cristo receberá a ira vindoura. Olha aí, quem não creu e se arrependeu, o que lhe aguarda? A ira vindoura. Aí, muito claro. Então a pergunta, irmãos, sabendo disso, né? Estamos falando aqui do arrependimento. Você se arrependeu? Olha aí, irmãos, vamos lá. Você se arrependeu? Olha aí. Você se arrependeu? Você está se arrependendo? Você está arrependido? Vamos ver, vamos fazer algumas perguntas aqui bem rápidas. Você agora pensa de maneira diferente sobre Deus? Você percebe que é Deus e não você quem deveria estar no centro de todas as coisas? Você lamenta sua negligência para com Deus? Você está começando a reconhecer o valor de Deus? Porque o mundo não conhece Deus, você sabe disso. Você deseja buscá-lo e conhecê-lo de todo o coração? Aí, perguntas que mostram se você se arrependeu ou não. Vamos lá, mais. Você agora pensa diferente sobre o pecado? Você vê que o pecado é vil e uma terrível ofensa a Deus? Você sente arrependimento e vergonha por causa do pecado?
Você está livre de ambos, tanto da condenação do pecado, olha aí, quanto da escravidão do pecado. Porque foi falado no primeiro estudo, e creio também logo no segundo estudo. O homem é culpado de pecado, e também está morto em delírio de pecado, é escravo do pecado. Ele precisa sair de tudo isso. Você está determinado a confessar o seu pecado e recorrer somente à misericórdia de Deus? Olha aí. E mais, irmãos, você agora pensa de maneira diferente sobre o caminho da salvação? Você concorda plenamente que não pode ir a Deus através das suas obras e méritos, mas somente através da pessoa e da obra de Cristo? Você reconhece que as suas melhores ações são como trapos imundos diante de Deus? Sim, mesmo as ações boas dos homens, no sentido, de fazer alguma coisa boa, não merece a salvação de Deus. Não pode chegar na salvação de Deus. Não pode alcançar a salvação de Deus. Por fim, você tem rejeitado toda confiança em sua própria justiça. Olha aí, irmãos, isso é o arrependimento. Olha aí, arrependimento é reconhecer que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador fora de nós mesmos, fora de nós, ou seja, um Salvador fora de nós. Quem é Salvador? Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Esse é o Salvador, Jesus Cristo. Diz lá, a Virgem dará à luz um filho, é Mateus 1, 23, A Virgem dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha aí. Quem é que salvará? Jesus. Salvará aqueles que creem do pecado e das suas consequências. Irmão, qual foram as consequências do pecado? Por favor, atenta aí a consequência do pecado. Só morte espiritual, morte física e morte eterna. Aí, as consequências do pecado foram essas: morte espiritual, morte física e morte eterna. Ou seja, a humanidade sem Cristo está na morte espiritual, morte física, e receberá a morte eterna se não se converter. Agora, irmão, vamos para o segundo, A segunda ideia, vamos dizer assim, a segunda obra, vamos ver dessa maneira, para que eu seja salvo. A primeira é o que eu tenho que me arrepender. Arrependimento para com Deus, que está relacionado ao pecado. Pecado contra Deus. E agora temos a fé. Olha aí, irmãos, a fé. Olha aí. A fé. O que é a fé para a salvação? O que é fé salvadora? Vamos lá, irmãos. Olha aí. Primeiro falou de arrependimento. Que Jesus começou a pregar como? Ali foi o nível da pregação, quando ele começou. Ele disse o quê? O tempo, Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creio no Evangelho. Pronto, ele disse isso. Então nós falamos que a primeira coisa para o pecador alcançar a salvação, receber a salvação, é arrependimento. A segunda coisa para ele receber a salvação é a fé no Evangelho, fé em Cristo, o Salvador. Vamos ver, irmãos, o que diz, o que é a fé salvadora, o que é a verdadeira fé. Vamos ver na nossa confissão, olha aqui, dia do Senhor 7, vamos lá, para ficar assim bem, até fácil, Dia do Senhor 7, olha o que diz aqui. O que é a verdadeira fé? Ou seja, o que é a fé salvadora? Qual é a fé que salva?
A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Então, o que é a verdadeira fé? Crer na palavra de Deus. Segundo, o que é a verdadeira fé? É também a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, mas também a mim. Olha aí, Deus garantiu o quê? Perdão de pecados, justiça eterna e salvação, por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. Então, o que é a verdadeira fé? Que Deus garantiu o quê? Perdão de pecados, justiça, salvação, por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. Aí, a verdadeira fé. Crer na palavra de Deus e receber esse perdão em Cristo. E também o que é a verdadeira fé? O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Olha aí, olha o que é a verdadeira fé. Essa fé é um dom de Deus. Então, é como assim, o pecador que tem fé, no mínimo ele deveria dizer o quê? Senhor, me dá esta fé. Senhor, me salva por esta fé. Senhor, me concede esta fé. Claro que a responsabilidade, a obra de Deus é salvar. E a responsabilidade do pecador é buscar essa salvação. Pronto. O que Jesus disse? Quando, lá em João 6 ele disse, perguntaram, pai, qual é as obras de Deus? Para a gente fazer elas. Jesus disse o quê? Para a gente fazê-las, né? Fala mais bonito, né? A obra de Deus, para a gente fazê-las. Ele disse, a obra de Deus é esta, que criai naquele que por ele foi enviado. Aí, a obra de Deus é essa. E qual é a obra do homem? Qual é a responsabilidade do homem? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí, a responsabilidade do homem é sim buscar essa salvação. Mas na convicção e certeza que tudo vem de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Está aqui, irmãos. Então a verdadeira fé é o quê? É crer no Evangelho, é crer em Cristo, é crer no Pai, Filho e Espírito Santo. E quem faz essa a principal obra no sentido de mostrar essa salvação ao pecador, quem é? O Espírito Santo. Foi o que já disse em João 16, ele disse, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o Espírito Santo iria convencer o mundo, quer dizer, o pecador, do pecado, da justiça e do juízo. Olha aí. Vamos continuando, irmão, falando aqui da fé, né, no estudo. Ele diz, você crê em Jesus para a salvação? Olha aí. Olha aí. A Bíblia define a fé como? A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Aí, ó. Por que ela fala dessa maneira? Porque você viu Deus? Você viu Deus criando tudo? Olha aí. Então a fé crê sem ver. A fé crê sem ver. E Jesus mesmo disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Olha aí. A fé não é apenas uma crença da existência de Deus. Olha aí. Olha o que diz Tiago. Crês tu que Deus existe? Que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. As pessoas com fé genuína não apenas creem que existe Deus, um Deus, mas ela concorda com o que ele diz e confiam nele. Aí, olha aí o que é a fé genuína. Concordar com o que Deus diz na palavra e o que? Confiar nele. Se você confia em Deus, você não terá medo dos homens. Se você confia em Deus, você não vai deixar como se sua vida estiver dependendo dos homens, da sociedade,
do fulano, do beltrano, não. Quem depende, o mundo é que depende de Deus e todos nós. Mesmo que a maioria pode dizer que não creia. Então vamos ver aqui, ele diz: nós podemos ter a segurança do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna, porque Deus prometeu isso na Bíblia. Olha aqui, irmão, Deus prometeu isso na Bíblia. Então, ou seja, esse Deus é um Deus confiável. Se ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, com certeza ele cumprirá essa palavra. Com certeza você é salvo se creu e será salvo se creu. Porque ele diz que é assim. A fé salvadora consiste especialmente na confiança de que Cristo é nosso Salvador, nossa única justiça. Olha o que é a fé salvadora: confiança de que Cristo é o Salvador, nossa única justiça. Foi lá que disse lá Romanos 4, Romanos 4, 25, que ele diz que ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha aí, está dizendo que Cristo, não, olha aqui que ele está dizendo, que Cristo justifica o pecador pela fé. Onde é que tem esse versículo? Vamos ver se tem esse versículo que diz que Cristo justifica o pecador pela fé. Vamos lá, Romanos 5, vamos lá, Romanos 5, 1. Vamos lá, Romanos 5, 1. Ele diz o que em Romanos 5, 1? Vamos lá. Ele diz, Romanos 5, 1, vamos pegar aqui, que às vezes tem hora que eu tenho, dá um branco, sabe? Eu tenho tudo decorado e não... Vamos lá, Romanos 5, 1, vamos lá, irmãos. Ele diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, irmão, justificado pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Paz aqui quer dizer que você não está mais em inimizade contra Deus, ou seja, Deus está a seu favor. Deus irá recebê-lo. Olha aí, Deus irá recebê-lo no dia final, ou quando da sua morte. Você estará com Deus, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, com Cristo você vai ao Pai. Olha aí, irmãos. Vamos continuando, irmãos, sobre a ideia da fé. Passagens bíblicas em que se baseia a fé salvadora. Vamos ver só duas, irmão. Gálatas 2,16, vamos lá. Deixa eu ver aqui, Gálatas 2,16, está aqui, ó. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e se mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos cridos em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obra da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Aí, ó. E diz mais, ele diz: ao que trabalho, o salário não é considerado como favor. Olha aqui, Romanos 4, 5. E sim como dívida, mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui, você trabalhou pela sua salvação? Não, trabalhou não. Só quem trabalhou pela salvação do pecador foi Cristo. Só um homem trabalhou pela salvação dos pecadores, Cristo. Só Ele. Ninguém trabalha por isso. Às vezes nem os pecadores que precisam da salvação não ligam para isso. Só quem trabalhou pela salvação do pecador foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz que nele você sim é justificado. Você é justo. Você recebe a salvação dele gratuitamente. E demais também, irmão, falando dessa fé, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí a fé é dom de Deus.
Que, como eu disse, quem salva é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o pecador é responsável de buscar essa salvação. Mas quem salva é Deus. Está aqui, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie. Tá? E não é de obras para ninguém se glorie. As obras do homem não são suficientes para salvá-lo. Mesmo que ele faça caridade, coisas boas, bora dizer que no sentido humanamente falando, podem ser boas, mas não a ponto de merecer a salvação. Ela pode ser boa, ajudar alguma pessoa, né? Mas não ao ponto de receber e merecer a salvação por elas. Então, irmão, vemos que a fé genuína envolve crer e confiar que Deus revelou, no que Deus revelou de si mesmo sobre nós, sobre a sua obra de salvação, através da vida, morte e ressurreição de Cristo. Olha aí o que é a fé genuína: crer e confiar no que Deus revelou sobre si mesmo, Evangelho, né? Sobre nós e sobre a sua obra de salvação através da vida, morte e ressurreição de Cristo. Crer é estar plenamente seguro, olha aí, de que o que Deus prometeu em Cristo, Ele é capaz de cumprir. Olha o que é crer. É estar plenamente seguro de que o que Deus prometeu através de Cristo, Ele é capaz de cumprir. Ou seja, Ele vai cumprir, Ele vai fazer do jeito que Ele disse. Foi o que Ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem se arrepender e crer, será salvo. Ele diz: a luz veio ao mundo, mas o homem amou, o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui. E falando dessa fé, ele diz: mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha aí, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora, irmão, vamos para as perguntas. Nós já vimos o que é arrependimento, nós já vimos o que é fé. Agora vamos fazer o nosso autoexame. Nós fizemos o autoexame do arrependimento. Qual é o autoexame da fé? Vamos lá. Você crê? Devemos crer em Jesus Cristo para sermos salvos. A pergunta que ainda resta ser respondida é pessoal. Você acredita nisso? Você crê, confia e depende da pessoa e da obra de Cristo? Vamos ver essas perguntas. Você está convencido, olha aqui, você está convencido de que a salvação não se encontra em nenhum outro nome, exceto em Jesus Cristo? Você está convencido de que são falsas as reivindicações de todos os outros profetas e salvadores, aqui entre aspas? Você confia seu eterno bem-estar ao poder e à fidelidade somente de uma pessoa, Jesus de Nazaré? Vamos mais, você está convencido de que a salvação não é resultado da sua virtude ou obras? Você está convencido de que até mesmo seus mais justos atos são como trapo de imundícia diante de um Deus santo, justo e bom? Você está convencido de que a salvação pelas obras é totalmente ineficaz? Olha aí, irmãos. Você deposita toda a sua confiança no Filho de Deus para salvá-lo dos seus pecados? Você está dependendo dele para ensiná-lo a verdade da Bíblia, para perdoar seus pecados pelo seu sangue e para mudar seu coração através do Espírito Santo? Aqui as perguntas. Se você responde essas perguntas positivamente, você creu. Autoexame. Você creu. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos. E a Bíblia diz mais:
o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Olha aí, quem creu é filho de Deus, quem não creu não é filho de Deus. Ele é criatura de Deus, tá certo, beleza, ele é criatura de Deus, mas filho de Deus só aqueles que estão em Cristo. Está aqui, o Espírito Santo diz que o Espírito Santo testifica com o Espírito do homem, aquele que crê, que você é filho de Deus, ou filha de Deus. E diz mais, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha aí, irmão, quem crê, sabe que Deus é seu Pai. Quem crê tem Deus como Pai. Por isso Jesus disse, vocês orarão assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão novo de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, quer dizer, pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que pecam contra nós. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você crê em Deus? Você crê em Cristo? Você sabe que é o Espírito Santo que lhe trouxe a fé para a fé em Cristo? Onde é que está isso, irmão? Tito 3, ele disse, não por nossas obras, não por causa das nossas obras, mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou. Olha aqui como é que ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, irmãos, fé e arrependimento são dons de Deus. Você crê nisso? Você está salvo em Jesus Cristo? Vamos findar com o final, com a palavra final lá de Lucas 10, da salvação de Zaqueu. Vamos findar com esse texto. Por favor, vamos abrir Lucas 19, né, do 1 ao 10, só o final. Lucas 19, vamos ver esse texto aqui. Lucas 19, que foi o texto que nós iniciamos a pregação, foi a introdução do estudo. Vamos lá, ele diz: então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua igreja, abençoe esses que ouviram a sua palavra agora, tanto na igreja como pelo nosso canal no YouTube, e que hoje, mesmo que nós não estejamos vendo com os olhos, ou seja, nós possamos dizer, pela misericórdia de Deus e pela vontade de Deus e pelo poder de Deus, hoje houve salvação nesta casa. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Mas vamos cantar só o hino final. Vamos lá. Só um hino final.